passado, nós começamos a falar, e as nossas células, inclusive os grupos pequenos, ou grupo familiar, como você quiser chamar, nós começamos a trabalhar. E graças a Deus foi uma excelente surpresa. Quem participou de um grupo pequeno esta semana, levanta a mão. Quem participou? Olha só, irmãos, vários irmãos. Nós tivemos mais de 90 pessoas se reunindo esta semana. Olha só, que bênção, não é? Então isso quer dizer que estamos na direção certa, estamos no caminho certo, o caminho que Deus colocou para nós trilharmos. Então é muito importante que você ore por esse projeto, porque é esse caminho que Deus tem nos direcionado para o crescimento da nossa igreja. Então esta semana, quando você for participar da sua célula novamente, lembre-se de uma coisa: leve alguém com você, leve um visitante, leve alguém de preferência não crente, que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Quem sabe Deus não vai falar o seu coração, ele crendo poderá ser convertido ao Espírito Santo do Senhor. Então faça isso, que você possa buscar ao Senhor e levar uma pessoa. Se você não teve a oportunidade de ir essa semana, faça o esforço essa semana agora, vá lá na sua célula, ou aquela que você tem mais afinidade, próximo da sua casa talvez. Temos várias células funcionando, eu tenho certeza que será muito bom. Mas nós estamos tratando, não só na célula, como também nos cultos desde o domingo passado, sobre o livro de Neemias, não é isso? Quem leu o livro de Neemias em casa? Quem leu? Amém? Opa, vários irmãos já leram, isso é muito bom. É preciso ler, né? Para que possamos fazer igual os crentes de Bereia, né? Aquilo que o pastor falar aqui, você confere aí, para ver se não estou falando nada errado, não é isso? Então, faça isso, leia a palavra do Senhor. E hoje, o texto que vamos ler é o capítulo 2, versículos de 6 a 18. Capítulo 2, de 6 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das marcas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Grave isso no seu coração, hein? Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Dito isto, ficaram sabendo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Grave isso também, olha bem. Sempre vai ter alguém para desagradar de fazer o bem, né? Cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram:
disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Vamos ler juntos esse final, meus irmãos, a parte que diz: então disseram juntos, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Meus irmãos, estamos fazendo uma boa obra na cidade de Campos dos Goitacás. Nós, como igreja do Senhor, estamos fazendo uma boa obra lá na sua casa. Estamos fazendo uma boa obra lá no seu trabalho. Estamos fazendo uma boa obra lá na sua faculdade. Estamos fazendo uma boa obra lá na sua escola, lá com os seus vizinhos, no lugar que você passa. Nós, como igreja do Senhor, estamos hoje também realizando uma boa obra. E esta boa obra se chama a evangelização, a propagação do Evangelho do Reino de Deus. É chegada a hora, Jesus está às portas. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para pregoar o ano aceitável do Senhor. E este é o ano aceitável do Senhor. Mas pastor, eu já ouço falar isso desde 20 anos atrás, 40 anos atrás. É verdade, mas não deixamos de crer por conta disso, porque a Bíblia nos diz: se tardar, espera, porque certamente virá, não falhará. Então o nosso Deus virá nas nuvens com os seus santos anjos, e Ele virá para arrebatar a sua igreja. E nós precisamos estar prontos, e precisamos ser achados por Ele em paz, sem mácula. E é isso que nós precisamos observar. Será que nós temos feito a vontade daquele que nos arregimentou? E se estamos fazendo a vontade de Deus, será que nós estamos tendo êxito naquilo que nós estamos empreendendo? Porque, meus irmãos e irmãs, trabalhar na obra do Senhor não é fácil. E lograr êxito, então, nisso é mais difícil ainda. Por quê? Porque há pessoas contrárias, porque há um impedimento, porque há pessoas adversárias, e temos ainda o maior de todos os adversários, que a Bíblia chama de diabo, que anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então não se engane, meus irmãos e irmãs, ao nosso redor, no lugar que nós vivemos, há também um mundo espiritual que nos cerca. Nós vivemos também no mundo espiritual. Você não consegue ver os anjos, você não consegue ver os demônios, mas eles são reais. Eles são reais. Então algumas coisas precisamos pensar. Não podemos superestimar o inimigo, achar que ele pode tudo porque ele não pode. Mas também não podemos subestimar, achar que ele não tem força alguma e que ele não pode fazer nada. Ah, meus irmãos e irmãs, o inimigo tem feito com que muitas pessoas se desviem do Evangelho, oferecendo iguarias, oferecendo coisas, como foram oferecidas, por exemplo, para Daniel e os seus companheiros. Ainda hoje, nós precisamos buscar o Senhor, precisamos trabalhar na obra do Senhor, porque somente buscando a Deus é que poderemos lograr êxito naquilo que nós empreendemos na obra do Senhor. Nós, Igreja Presbiteriana Central de Campos, estamos agora envolvidos numa boa e nova obra, pelo menos nova para nós. São os nossos grupos familiares que estão acontecendo, e Deus tem operado e tem falado ao nosso coração, e ao coração de muitos irmãos. Ouvi relatos nesta semana de pessoas que foram abençoadas pela palavra que foi ministrada, pelos testemunhos que foram contados nos grupos que aconteceram. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que nós precisamos nos envolver ainda mais nesta boa obra. Observe que o texto que nós lemos nos vai mostrar um relato poderoso sobre como alcançar o sucesso através da estratégia correta. Muitas vezes estamos fazendo a obra do Senhor, mas usando estratégias equivocadas. E quando nós empreendemos alguma coisa com a estratégia errada, a probabilidade de dar errado é muito grande. Muito grande. Precisamos observar que estratégia Deus quer que nós façamos, que nós apliquemos na obra dele. Não basta apenas ser crente, não basta apenas falar: eu tenho feito a obra do Senhor. Mas temos que usar as estratégias corretas, as ferramentas corretas.
Acho muito interessante quando nós pensamos nas ferramentas corretas para a utilização ao fazer algum tipo de trabalho. Imagina você querer operar, um médico vai operar, né, utilizando aí um alicate de corte. Não é verdade? Vai ser meio complicado para ele. Não é verdade? Imagine lá um garçom querer servir, né, alguém, né, com o peso da bandeja, daquela bandeja de papelão. É fácil, Marcelo? Você que entende disso? Não é fácil. O fato, meus irmãos e irmãs, que para cada coisa, para cada tarefa, é preciso ter a ferramenta correta. Não é diferente na obra do Senhor. Para cada obra que vamos realizar, para cada tarefa a ser realizada na obra do nosso Deus, é preciso nós realmente colocarmos as ferramentas corretas. Porque cada ferramenta serve para uma finalidade específica. Para isso foram criadas. E nós estamos envolvidos nesta boa obra. E Neemias, um servo de Deus, foi chamado para uma missão crucial: reconstruir os muros de Jerusalém, para que ele pudesse realmente lograr êxito ali nesse empreendimento. Era preciso que ele observasse alguma coisa importante, e são essas coisas importantes que eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui nesta noite, à luz do texto que nós acabamos de ler. Nesse texto vamos encontrar então lições preciosas sobre liderança, sobre fé, sobre estratégia, e que essas coisas podem também nos inspirar em nossa caminhada, em nossa trajetória nos dias atuais. Quantas coisas nós tentamos fazer e desistimos pelo meio do caminho? Quantas coisas você já começou a fazer e parou no meio da viagem? Não é verdade? Todos nós talvez já passamos por isso, de começar alguma coisa e parar, e desistir, retroceder. Não, vou começar de novo. Não quero mais isso. Comecei um curso. Não é bem isso que eu queria. Agora vou fazer outro. E aí começa o outro, daqui a pouco vê, não, também não é isso. E os pais que o digam, né? Que começam a gastar, e o filho vão dizer, não, esse não é agora é o próximo. Sabe, nós precisamos entender que na verdade é Deus quem pode nos dar a estratégia correta. Observe, meus irmãos, que o chamado de Deus na vida de Neemias foi um chamado para ação, e não para ficar parado. Ele não estava ali como aquele objeto passivo na história. Ele não era um ser que estava sofrendo a ação. Não, ele foi chamado por Deus para agir. E assim como Neemias foi chamado por Deus para uma missão específica, cada um de nós também. Nós temos um propósito divino em nossas vidas, em nossa história. Deus nos chama para agir em conformidade com a sua vontade. E o Deus que nos chama também nos equipa para poder fazer a missão que Ele determinar para nós. É preciso nos envolvermos na obra dEle, mas é preciso nos envolvermos com os equipamentos certos. Hoje em dia, o povo então que trabalha embarcado, né, sabe bem o que é EPI, não é verdade? Equipamento de proteção individual. Não pode embarcar se não tiver todos os equipamentos em dia, se não forem testados, aprovados. Isso é importante para a própria segurança da pessoa. Bem, também na obra do Senhor, o apóstolo Paulo nos fala sobre alguns equipamentos que nós precisamos utilizar. E ele nos fala de toda a armadura de Deus. Nos fala de um capacete, de uma espada, de uma couraça, de um cinturão da verdade, calçar os pés para a preparação do Evangelho. Então o Senhor nos dá ali não somente a estratégia, como Ele nos mostra as nossas armas de defesa e de ataque. É o Senhor quem nos dá as armas corretas. E eu e você precisamos entender que também fomos chamados por Deus para a ação, isto é, para ir, para fazer, não para esperar acontecer. Alguns anos atrás, foi veiculada uma música gospel, né? E no seu refrão, ele dizia, eu só conheço essa parte, eu me lembro dessa parte, que ela dizia assim, é só esperar acontecer, né? É só esperar acontecer. Era naquela época do Ministério Renascer, e eu achava interessante essa letra, porque não tem nada a ver com a Bíblia, porque na verdade, ficar só esperando acontecer, não, é preciso agir, é preciso ir,
é preciso arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. O Senhor não nos chamou para esperar acontecer. Na Bíblia, poucas vezes Deus falou para esperar, mas quando Ele tinha uma estratégia, quando Ele tinha um propósito. Por exemplo, Jesus falou para os apóstolos esperarem em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 1, mas até que do alto fossem revestidos de poder. Depois, nada de esperar mais. Depois, partir para a batalha, para a obra. Então eu e você também precisamos entender que para lograr êxito com uma estratégia certa, precisamos compreender que o chamado de Deus não é um chamado para amorosidade, não é um chamado para ficar parado, mas é um chamado para agir, é um chamado para a ação. Mas dentro desse chamado, algo é despertado em nós, algo se torna relevante para nós, que é a preparação. Para que você exerça qualquer tarefa, qualquer atividade, é preciso se preparar. Para algumas atividades, esse preparo às vezes é longo, é duradouro, é demorado, tem tantas lutas. Quanto tempo durou, né, Nelson? Uma faculdade de medicina, depois fazer especializações, depois fazer outra coisa. Quanto tempo dura para fazer uma faculdade de Direito? Mas depois você tem que passar uma prova da OAB, e quantos não conseguem nem fazer isso, não conseguem passar? Olha só, para cada coisa é preciso uma preparação. Por que para ser crente não tem que ter preparação? Por que para a obra do Senhor eu não preciso me preparar? Pastor, mas como assim preciso me preparar? Existe um preparo muito importante que eu e você precisamos ter e fazer, para que nós possamos lograr êxito na missão que Deus nos confiou. O primeiro preparo está aqui, Bíblia no coração. É preciso conhecer a palavra de Deus, a importância da preparação. Você conhecer a palavra de Deus, conhecer ao próprio Deus. Quantas pessoas querem fazer a obra do Senhor, mas não sabem nem qual é a missão que Deus deu. Meus irmãos e irmãs, é só buscar ao Senhor através da palavra, através da oração, é conhecer ao Senhor o tempo todo, é buscar compreender qual é a mente do Espírito, diz a palavra. E para isso, eu e você precisamos nos envolver nesta preparação. Observe que o texto que nós lemos, Neemias ele não agiu precipitadamente. Quando ele teve notícia, lá no capítulo 1, como é que estava o povo, já falamos na semana passada isso, o povo estava em grande miséria, desprezo, e ele teve a notícia, ele chora, ele ora, ele lamenta, mas agora o coração já mais calmo, então agora ele vai pensar, o que eu vou fazer? Ele agora vai se preparar. Neemias não age precipitadamente, mas ele primeiro buscou a face de Deus em oração, ele planejou a estratégia. Senhor, qual é a estratégia? Ele ora ao Senhor, Senhor, me dá graça diante do rei, daquele homem. Lemos na semana passada, o último versículo do capítulo 1 fala isso. E aí Deus dá graça diante do rei, e ele vai. Meus irmãos e irmãs, é muito importante, antes de nós empreendermos qualquer coisa, a Bíblia diz que qualquer coisa que você fizer, primeiro, tem que ser para a glória de Deus. Segundo, você tem que se preparar. Tem que haver um preparo. Tem que haver algo antes. Antes de empreendermos, devemos buscar a orientação de Deus, para podermos prepararmos da forma adequada. Neemias ora, Neemias vai conversar com o rei. Diante do rei estava também lá a rainha, você viu aí no texto, no versículo 6. E ele começa a conversar e o rei fala: quanto tempo você precisa? O rei não dispensou ele do trabalho assim à toa, não. Não estou te dispensando, não estou te dando o seu aviso prévio, negativo. Você vai voltar. Eu estou te liberando, mas quero você de volta. O rei gostava de Neemias, simpatizava com ele, confiava nele. E agora, Neemias vai e ele vai se preparar. E observe como é que foi essa preparação. Ele vai até o rei, ele pede autorização ao rei, mas ele pede também cartas para os governadores, porque ele precisava passar com a comitiva. Aí olha que interessante, irmãos, quando nós vamos fazer alguma coisa em nome do Senhor, Deus sempre nos dá mais do que nós pedimos ou pensamos.
Observe se não foi assim com Neemias. Ele pede cartas para os governadores e ele pede madeira, pede também carta lá para Asaf, que era a guarda das matas do rei. E ele lá vai com essa coisa, o rei não só deu a ele o que ele pedia, como também deu soldados, deu pessoas para o ajudarem, deu cavaleiros, um exército foi com ele. Deus sempre nos surpreende com mais do que nós pedimos ou pensamos, mas para isso nós precisamos nos preparar. E o primeiro preparo do crente começa com os 2 joelhos no chão, buscando o Senhor em oração. Nós estamos numa boa obra, numa excelente obra aqui na nossa igreja, e nós começamos com oração. Já há tempo a igreja tem orado, muitos irmãos têm orado por esse projeto, de célula, de grupo pequeno. Quantos de nós têm orado por isso? E Deus agora tem dado resposta, porque ver mais de 90 pessoas reunidas numa semana, ainda que sejam grupos diferenciados, mas nós não tínhamos esse grupo reunido na igreja numa quinta-feira, por exemplo, numa terça-feira, agora é quarta, de oração, mas nós estamos vendo a igreja trabalhando, e isso é importante, mas para isso foi preciso preparação, e é preciso que você, meu irmão e minha irmã, também se prepare, para que você possa obter êxito lá na sua célula, obter êxito lá no seu empreendimento, no seu comércio, nos seus sonhos que você tem colocado diante de Deus. Quer ver os seus sonhos sendo realizados? Coloque diante do altar do Senhor. Consulte o Senhor antes, não consulte depois. Não faça igual daqueles filmes de faroeste, que atira primeiro e faz pergunta depois. Tem muito crente que depois põe tudo na conta de Deus. Senhor, e agora o que eu faço? Deus não tem culpa se você não planejou. Deus não tem culpa se você não consultou, se você não teve um preparo. É preciso, para que você logre êxito, ter um preparo muito importante. Mas também, além disso, é preciso ter uma visão clara, objetivos definidos, para que você possa alcançar os seus objetivos, para que você possa ter êxito também. Observe que Neemias, ele tinha uma visão clara. Primeiro, ele agora estava sabendo exatamente o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque ele foi lá visitar. Ele foi lá em Jerusalém. Ele não ficou lá no palácio. Mas olha só, gente, está difícil a situação. Coitado deles. Não, ele vai lá. Porque ele precisava agora ter uma visão clara. Antes ele tinha sabido das informações. Agora não. Agora ele vai lá. E o texto diz que não havia lugar para passar o cavalo dele, sabe? Ele constata o que está acontecendo. Então agora ele tem uma visão clara do problema. Agora ele tem uma visão clara do que está realmente acontecendo, para que então ele possa realmente planejar e lograr êxito. E aí sim, ele começa agora a traçar objetivos bem definidos para alcançar a vitória. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, quantos objetivos você tem na sua vida. Eu não sei quais são os objetivos que você tem colocado diante de Deus nesse tempo. Nós, como igreja, temos colocado as nossas células diante do Senhor, a nossa escola dominical diante do Senhor, para que Deus dê uma reformulação, uma restauração na nossa EBD. Mas e você? O que você tem colocado diante do Senhor? Quais são os seus objetivos? Neemias tinha uma visão clara do que precisava ser feito. Precisava reconstruir os muros, o povo precisava de casa, o povo precisava ser protegido. Essa era a visão clara que ele tinha. E aí, é claro, ele começou a traçar os objetivos que ele realmente entendia no Senhor, que eram necessários para alcançar esses objetivos. Meus irmãos e irmãs, eu não sei se você tem colocado diante de Deus aquilo que você tem sonhado, os seus planos. Sabe, pastor, mas eu não tenho mais muitos planos, não. Claro que temos. Pode não ser muitos, mas alguma coisa você ainda sonha. Você ainda colocou para Deus. Então é preciso que você tenha uma visão clara das dificuldades, das adversidades que você pode encontrar, do que você vai fazer, traçar as suas metas. E da mesma forma, devemos nós buscar alcançar com determinação aquilo que nós almejamos no Senhor. Mas depois disso, Neemias agora está diante de outra coisa complicada: obstáculos. Para alcançar êxito também é preciso enfrentar os obstáculos,
mas enfrentar sem medo, isto é, enfrentar com coragem. Haviam obstáculos, havia os inimigos disfarçados de amigos. Quantas vezes o apóstolo Paulo disse isso com muita propriedade? Ele esteve em perigo até entre os irmãos, isto é, até entre a igreja. No meio da igreja, Paulo esteve em perigo, porque sempre num grupo há aqueles que são contra, não tem jeito. Há uma filosofia que diz que toda unanimidade é burra. Não sei se você já ouviu falar disso. Na verdade, não há unanimidade em nada. Nós só temos uma coisa que nós podemos ser unânimes: é saber que Cristo nos deu salvação e que o nosso alvo é chegar ao céu. Nisso todos nós concordamos. Agora, como vamos fazer para alcançar tudo isso? Isso nós podemos até divergir, desde que nós não criemos problema para que o outro possa alcançar os seus objetivos. Precisamos enfrentar. Neemias enfrentou oposição, enfrentou desafios, enquanto buscava cumprir a sua missão. Havia uma missão, e para alcançar e cumprir a missão, ele precisou realmente enfrentar muitos obstáculos. No entanto, meus irmãos e irmãs, Neemias não recuou. Ele não recuou diante das perseguições, diante das adversidades, não recuou diante daquilo que ele viu. Talvez a gente, quando sabe de algum problema, apenas de ouvir falar, a gente faz uma visão, a gente tem uma ideia de como é, mas quando você vai lá e você tem conhecimento visual, aí talvez a coisa seja pior do que aquilo que você imaginara. Neemias, agora, ele teve a visão do problema, e ele sabia que os desafios seriam grandes, mas ele não desanimou. Ele não desanimou, não recuou diante das dificuldades, mas ele confiou em Deus. Será, meu irmão e minha irmã, que você tem confiado em Deus, em meio às lutas que você tem realmente passado, nas adversidades que você tem enfrentado, sejam elas enfermidades, sejam elas problemas, por exemplo, familiares, talvez problema conjugal, ou qualquer outro, sabe? É preciso que você enfrente realmente com coragem. Neemias confiou no Senhor e continuou avançando com coragem. Observe que mesmo quando as pessoas estavam dizendo: não vai dar certo, vocês não vão conseguir, olha, esses muros não vão conseguir reconstruir não. Mas isso tudo, na verdade, serviu de combustível para que Neemias pudesse avançar. Cantamos aqui nesta noite: vou avançar. Será que é isso que está no seu coração? Nós precisamos avançar, não podemos retroceder. Então, quando nós enfrentamos os obstáculos da nossa vida, devemos nos lembrar que Deus está conosco, presente, o Emanuel, não nos deixa, não nos desampara. Não há lugar sem a presença do Senhor. Por isso é tão importante sabermos que nós sim iremos enfrentar obstáculos. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: olha, eu venci, para que você pudesse também vencer. Você é mais do que vencedor, não para simplesmente ficar parado, mas é mais do que vencedor para poder cumprir cabalmente o seu ministério, para cumprir fielmente e cabalmente aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Mas era preciso uma outra coisa para Neemias lograr êxito, como aconteceu. Ele não trabalhou sozinho. Isso aqui foi algo especial. Neemias precisava de uma equipe, ele precisou de cooperação. Sozinho ele não iria conseguir. Quantas pessoas acham que podem fazer carreiras solos, dentro da igreja, tudo eu. Não, nós precisamos uns dos outros. Na família, você precisa uns dos outros. No trabalho, você precisa dos outros. Não há aquela pessoa que não precisa de ninguém. Acima de tudo, nós precisamos de quem? De Deus. Há uma canção antiga que diz: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar e sem vacilar.
Nós precisamos do Senhor, mas também precisamos uns dos outros. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Nós precisamos sim de trabalho em equipe. Neemias, ele mobilizou, no texto que nós lemos, você pode ver isso. Ele mobilizou o povo de Jerusalém para trabalhar juntos na reconstrução do muro. Todos eram parte envolvida. Todos queriam ver o muro reconstruído. Quem queria ficar ali à mercê do inimigo? Quem não queria ver a proteção que aqueles muros traziam para aquele povo? Não só proteção, mas as muralhas naquela época também serviam de aqueduto. Então o povo precisava de água potável. Então a muralha sendo reconstruída, também eles iam passar a ter água em toda a cidade. Olha só que maravilha. O povo precisava. Mas sempre num grupo, né, tem aqueles que sentam e esperam, né? Hoje pela manhã, pregando lá na igreja do Jockey, 25 anos de aniversário da igreja, nós falamos dos consumidores gospel, né? Hoje em dia é muito comum, né, temos crentes apenas consumidores do Evangelho, consomem tudo, né? Consomem a igreja, consomem a energia elétrica, consomem os bancos, consomem o pregador, consomem os diáconos, consomem tudo. São os consumidores do Evangelho, são aqueles que não estão disponíveis para fazer, para trabalhar na obra do Senhor. Observe, irmãos, que era um trabalho em equipe. Neemias conseguiu mobilizar aquele povo. Ele incentivou a cooperação e a união do povo ali, reconhecendo então que juntos eles poderiam alcançar mais. A Bíblia diz isso, né? Divididos, caímos, mas juntos somos mais fortes. É juntos que nós podemos alcançar êxito nesta empreitada chamada Igreja Presbiteriana de Campos, chamada missão da pregação do Evangelho, chamada grupos pequenos ou qualquer outro ministério. Somente através de um trabalho em equipe e de cooperação nós vamos conseguir alcançar a vitória que Deus tem para nós. Mas por último, também Neemias precisou de persistência e determinação. Neemias enfrentou muitos desafios ao longo do caminho, inúmeros desafios, mas ele nunca desistiu, ele nunca parou. Enquanto ele trabalhava na reconstrução, pôs guardas para vigiar, era 24 horas ali um rodízio, um trabalha, o outro vigia, um vigia, o outro trabalha, era assim o tempo todo. E eu fico imaginando, né, como aquele povo realmente trabalhava e se envolvia na obra. E aí eu fico pensando, quando vejo o texto e estudando de novo aí o livro de Neemias, eu fico pensando nas nossas igrejas antigamente. Antigamente nós fazíamos os multirões, né? Vocês lembram disso ainda? Multirão, vamos pintar a igreja, irmãos, vamos. Os homens vinham, as mulheres vinham fazer comida, pintar também junto, era uma alegria tremenda. Vamos fazer. E me lembro de uma igreja que eu pastorei, a primeira igreja que eu pastorei lá no Coelho, em São Gonçalo. Temos fotos, né? Os irmãos tinham fotos lá das mulheres, 2 metros de fundura ali, as mulheres cavando sapata, lá dentro do buraco. Irmãs cavando sapata à noite, já iluminando com uma iluminação artificial, sabe? Mutirão. Hoje você fala de mutirão, o irmão fala assim: estou entregando meu dízimo, pode pagar. É assim muitas vezes que acontece, irmãos. Não há mais aquela disposição, aquele desprendimento. Pastor, mas agora o pessoal não tem tempo. Naquela época tinha? Não tinha também não. Nós arrumávamos tempo para servir ao Senhor. Nós aprendíamos a remir o tempo. Quantas vezes íamos para hospitais evangelizar? Quantas vezes íamos para as ruas, para as praças? Vocês aqui são testemunhas. Quantos aqui já foram para aquelas praças ali, evangelizar com caixinha de som? Tem notícias vindas de vocês mesmos que isso acontecia. E hoje? Hoje, quando se fala na obra do Senhor, a gente fala: não dá, não vai dar, não tenho tempo, não posso, não tenho vontade, a gente não tem ânimo. Sabe, Neemias, ele não desistiu, ele não parou pelo caminho, ele persistiu, ele perseverou, ele tinha determinação. Meus irmãos e irmãs, em nossas próprias vidas é preciso determinação, em nossas próprias vidas é preciso persistência. Não podemos desanimar, não podemos parar.
A Bíblia diz que quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não pode ser discípulo do Senhor. Não podemos olhar para trás. Precisamos prosseguir para o alvo. O alvo é Cristo, é o céu, é a salvação. Mas para alcançarmos tudo isso, é preciso fazer a obra do evangelista, porque outros ainda precisam engrossar essas fileiras conosco. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, nós precisamos ser estes, como Neemias. Precisamos pedir ao Senhor que levante mais Neemias nesta geração, para que pessoas possam realmente imbuídos aí da palavra de Deus, calçando os pés com a preparação do Evangelho, possamos com perseverança correr a carreira que nos está proposta. O Senhor tem uma carreira para nós, de pregação do Evangelho, e assim como Neemias logrou êxito naquilo que ele empreendeu, com a estratégia certa, também eu e você, nós podemos alcançar o sucesso em nossas vidas, quando confiamos em Deus acima de todas as coisas, quando planejamos com sabedoria e agimos com determinação. Então que eu e você possamos aprender com o exemplo de Neemias e buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto. Que Deus então, meus irmãos e irmãs, nos abençoe, que Deus nos capacite a lograr isso para cada dia, mas tendo a estratégia certa, seja na sua casa, seja na sua vida pessoal, seja no trabalho, seja na igreja, aonde Deus te colocar. Deus te colocou como coluna, sabe? E não é uma coluna caída não, pelo contrário, Ele tem nos fortalecido. O nosso Deus, Ele, segundo a sua muita riqueza e glória, Ele nos abençoará a cada dia, para que possamos ser realmente mais do que vencedores. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.